Para você aí, maromba, que está estranhando a presença de um quinto elemento aqui no nosso Papo de Maromba, quem não conhece, deveria conhecer, esse é meu amigo Félix Bonfim, aqui de Londrina. Félix, por favor, se apresente aqui para o pessoal agora desse outro canal. Gente, meu nome é Félix Bonfim, como o próprio Alan mesmo já falou, e eu atualmente sou o terror das marcas de suplemento no Brasil. Entendeu? Tem um monte de gente aí querendo me matar, viu? Se você quer saber com detalhes o porquê, tem o link aqui na descrição do canal do Sr. Félix. Na verdade nós fazemos aí laudos, a gente tem um projeto de fazer laudos de todas as marcas de suplemento que se encontram no Brasil, em específico a Whey Protein, porque é a que mais vende hoje no Brasil. E esse projeto nós não estamos só analisando as Wheys nacionais, quando nós terminarmos de analisar as Wheys nacionais, a gente vai fazer também das importadas, né? A prioridade, então, já que entramos nesse assunto, a prioridade é justamente as marcas nacionais, porque é fácil. Qualquer um pode ir até na porta da fábrica do sujeito, que está criando esse produto de má qualidade, e tomar conta do seu direito, né? O fulano pode ir lá e falar assim, eu quero isso assim. Justamente, porque o direito do consumidor hoje, ele é muito favorável ao mesmo. O problema é que o próprio consumidor é que não tem conhecimento dos seus direitos. Então veja bem, para você exigir, é muito simples. Existem vários métodos hoje aí no mercado, por exemplo, se você é enganado, se você tem alguma whey que está com laudo negativo, se você fez uma análise e não está funcionando, procure um advogado, procure o PROCON, eles vão te instruir. Você, consumidor, tem o direito de ressarcimento e tem o direito de indenização. Muitas empresas que estão dando resultado negativo, elas vão te propor para você trocar essa whey ou vão querer te reembolsar. Para a empresa é muito mais vantajoso. Por quê? Porque eles sabem, na maioria dos casos, que você tem direito à indenização, parceiro. Você está pagando nutricionista, você é um atleta, você tem que ter alta performance, você está se preparando para um campeonato, entendeu? E de repente você está tomando uma whey lá que você acha que tem 80%, na verdade tem 50%, tem 60%, tem 40%. Não, e com saúde não se brinca. Não se brinca de jeito nenhum. É crime contra a saúde pública. Isso mesmo. É com essa apresentação que damos início então ao Papo de Maromba. Então prepare seu shake, sente, se acomode e sejam bem-vindos ao Papo de Maromba. O Felão, para os amigos, está aqui hoje para nos ensinarmos um método caseiro de medição. Felão, porque é 1,99 m e 150 kg. Tá bom? Under. Under? O Felão está aqui para nos ensinarmos um método caseiro para você aí medir a densidade da sua proteína. Gente, é o seguinte, a gente sabe que talvez muitas pessoas não tenham condição aí de fazer uma análise assim à torta e à direita. Existe um método caseiro que dá para você identificar a densidade da whey. Eu vou deixar claro para os químicos, para os críticos, que esse método ele não tem exatidão, ele não é um método exato, ele não prova muita coisa, mas dá para você ter uma boa noção de como anda a proteína que você está tomando. Então, através desse método, é extremamente simples. O que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar o scoop, pega o seu scoop da sua whey e vai encher ele com água. Vai colocar numa balança de precisão digital e vai medir. Aí você colocou lá o scoop com água na balança. Marca o resultado, 0 alguma coisa, 1 alguma coisa, enfim, você marca o resultado. Aí você pega o mesmo scoop e você coloca com a proteína dentro dele. A proteína sem pressionar. Você vai lá, tira ela no pote. O sujeito antes ele tira uma tara, ele vai tirar a tara, tira o peso total, apenas o scoop? Total. Não, ele pode medir o scoop com a água e depois ele vai medir o scoop com a proteína. É daquela balancinha de precisão, tá? Isso, a digital. Aí você baratinha, você acha isso daí a R$20? Às vezes, você pega aí nos camelôs, às vezes até menos. E funciona, é boa. Você pega a proteína, daí você coloca a proteína no scoop, tira o excesso e vai dar o resultado. Aí você vai dividir uma pela outra. O resultado ele pode dar até 0,40, entendeu?
Por que 0,40? Porque se ele der até 0,40, teoricamente, em tese, vamos assim dizer, a sua proteína está girando em torno aí de 65% de concentração proteica. As proteínas isoladas, ela pode atingir em torno de 0,33, 0,34. Isso é o resultado para as proteínas isoladas. Então, quanto mais abaixo de 0,40, melhor vai ser a concentração proteica da proteína que você tem. Se ultrapassar 0,40, essa proteína com certeza ela tem menos do que 65% de concentração. Volto a dizer, não é um teste exato, mas se der mais de 0,40, isso já indica que você tem que pegar a sua proteína, mandar para análise e, se der um resultado negativo, entrar contra um processo contra o fabricante vagabundo que está te vendendo produto adulterado, batizado, entendeu? E levar a sua indenização e ter seu ressarcimento. E não é pouca coisa, minha gente. Não, não é. Se for em casos de atleta, um atleta profissional, dependendo da ação, comprovando que ele está tendo gastos com nutricionista, com preparação, gente, pode chegar a R$1 milhão. Nossa. Sabia disso? Atletas profissionais. É muito dinheiro, hein? É uma boa Mas grana. aí vai vir o que a gente brinca dizendo aqui entre amigos. É a primeira vez que eu vou falar no canal. A gente chama esse pessoal que vem até o canal e fala: ai, Felão, esse método aí não vai acrescentar em nada. Nenhum laboratório vai considerar isso daí. Ninguém está falando que esse método vai substituir. De jeito nenhum. Esses tipos de maromba a gente apelidou como maromba de monóculo. Nossa. Você já viu aqueles caras? Ai, doutor Félix, esse método aí é muito precário. Mas ninguém está aqui falando para substituir. É para você ter um combustível a mais que vai te levar até o laboratório, tá? É aquilo que eu falei. Ele não é um método de precisão, ele não vai ter validade alguma, mas ele vai te dar uma noção se realmente você olhar lá, deu mais de 0,40, deu 0,45, 0,50. Vou falar aqui no seu programa, tem uma marca aí diz que é importada, mas a maioria do pessoal sabe que é feita ali, aqui no Brasil, ali num rastrilhozinho de pólvora. Ela dá uma volta ali. Dá uma voltinha ali. Pela América do Norte. Diz que é importada, eu entendeu? Eu sei qual que é, se eu sei, você fala. Mas não vamos falar o nome ainda. No resultado de densidade dela deu 0,60. 0,60. Tem uma rapaziada que já está mandando ela para análise. Então, isso. É um combustível que vai levar você a procurar, talvez, um laboratório específico e tirar uma conclusão definitiva. Justamente. Félix, já que você entrou nesse mérito do direito do consumidor, o que você tem a dizer sobre o direito, sobre o trâmite que o sujeito precisa fazer e o que ele precisa saber antes de procurar algo assim? Não é só o consumidor, afinal de contas, também, né? Certo. Até o empresário, certo, né? Uma coisa, isso é sério agora que a gente vai falar, é muito sério. Primeiramente, o mercado de suplementação, principalmente no caso da Whey Protein, a gente vem aí descobrindo que várias marcas estão lesando o consumidor e estão enganando também o lojista, entendeu? Não é só o consumidor, não. Lojista também. Tem muito lojista aí que estava comprando determinados produtos achando que o produto tinha um bom custo-benefício e não tinha porra nenhuma. É porque o lojista, a única arma que ele tem antes de fazer a compra é o laudo que o fabricante envia. Justamente. Eu sei disso, você sabe disso. Eu recebo laudos de fabricantes. Então o que acontece? Primeira coisa, o que a empresa que está irregular no mercado, quando você descobre a irregularidade dela, ela vai querer fazer? Ela vai querer propor a você um brinde, propor a você o ressarcimento do que você comprou. Cara, eles estão te iludindo, porque eles sabem que você tem direito ao ressarcimento sim, e se você acionar eles na justiça, você tem direito também a uma indenização. A indenização, o valor dessa indenização é proporcional àquilo que você foi lesado. Por exemplo, aquilo que a gente falou no programa, no início do programa. Você estava fazendo um acompanhamento com o nutricionista, você estava querendo perder peso, estava tentando fazer a melhora da sua performance, independente de você ser atleta, de você não ser atleta. É verdade. Tudo isso foi tempo prejudicado. Perdido. E tempo não é um clichê, tempo é dinheiro. Tudo isso foi prejudicado. Então aí cabe, né, a famosa ação por perdas e danos morais, ressarcimento, e é muito mais barato para a empresa querer trocar esse produto ou te dar algum brinde. E infelizmente a maioria do consumidor se contenta com isso, aceita. E acaba aceitando e o mercado não muda e continua a mesma zona. É isso. No caso do lojista, né, aí no caso a gente pode se enquadrar,
Eu vejo da seguinte forma, se o lojista ele foi enganado, ele é o que mais sai ganhando. Porque além dele ter o ressarcimento daquilo que ele pagou e comprou e vendeu... Que é um grande volume. Exato, que é um grande volume que ele vendeu, ele tem uma indenização que ela é muito maior. Então muito lojista aí, perdão da palavra, pilantra, safado, que está vendendo o produto, fazendo promoção para queimar o estoque que está na loja dele. Do que já está queimado. Justamente. Fazendo promoção para queimar o que já está queimado. Procura o seu advogado, gente. Procura o seu advogado, se informe. Vocês vão ter o ressarcimento do dinheiro, vão ter o direito à indenização, vocês não vão perder nada. Pelo contrário, vocês vão até sair com um abonozinho ali no bolso por fora pelo fato de ter sido iludido. E é a única forma também, né, Alan, das empresas aprenderem a respeitar não só o lojista, como também principalmente o consumidor, que é mexendo no bolso deles. Doeu no bolso é bem mais fácil. Doeu no bolso é bem... Dar brinde pro sujeito não vai doer em nada no bolso do cara, então não se contente apenas com isso, minha gente. Tem uma, pra você ter uma ideia, tem uma marca aí que eu já apresentei num laudo, que não posso falar a marca, porque senão dá alguns problemas. Mas né? Diga pra mim, qual foram os laudos que você apresentou até agora? Eu apresentei o laudo da Bud Nutri, apresentei o laudo da Physionutri, apresentei o laudo da X-Pharma e apresentei o laudo da Max Titânio. O Max Titânio a gente exclui porque o produto dela mostrou um produto com respeito ao consumidor. O produto deles não teve alteração alguma, nenhuma, né? Já as outras marcas tiveram. Mas continua aí, qual que é? Tiveram um problema. Então, uma dessas três marcas? Uma dessas três marcas aí, ela fornece para uma grande rede aí de lojas. E alguns lojistas ligaram para mim falando assim, Félix, eles estão mandando e-mail para todo mundo falando que você adulterou o laudo. Olha, como que eu vou adulterar o laudo de um laboratório? E o que... Não, você tem que, antes de você querer criar sujar o nome de alguém, você tem que pensar o benefício. O que o sujeito ganha, imagina quanto custa para adulterar um laudo de um laboratório desse porte, né, Félix? A pessoa, quanto custaria, né? Se eu tivesse adulterado alguma coisa, acho que até o próprio laboratório já estaria me denunciando e me processando. Ele tem muito mais a perder do que você, inclusive. Lembrando que eu não recebi até agora intimação nenhuma das empresas que eu mostrei o laudo me processando. Eu não entendi o porquê, mas talvez seja porque eu tenho a contraprova do produto guardado, lacradinho lá na minha casa. Fácil, Se chegar, a gente leva de novo para fazer análise, prova o que mostrou, mas tá aqui o laudo embaladinho, lacradinho. Você continuando uma grande rede. Essa grande rede de marcas de suplemento, de loja de suplemento, que comercializava uma dessas marcas, eu não vou dizer qual. Uma dessas três? Recebeu a proposta, para vocês terem uma ideia, o desespero da marca tá tão grande em recolher esse material do mercado, que eles estavam trocando para cada pote de whey, isso mesmo que vocês vão escutar, para cada pote de whey que apresentou o laudo negativo contra eles, daquele lote eles estavam trocando por um pote de Optimum, de Gold Standard da Optimum. Aí já dá para ter uma noção que o que eles têm a perder, né? Teve lojista que falou assim, não vou entregar, eu já tenho o resultado do seu laudo aqui, e já estou acionando meu advogado. Não, quanto você tem aí de estoque com você? 20, 30, 40 mil? Então vamos fazer o seguinte, para cada pote que você tem, a gente te manda um pote de Optimum, para você ver o desespero. O custo desse pote de whey medíocre é R$30 para o sujeito, vamos ilustrar. Exatamente. Para ele comprar um pote de whey da Optimum, ele gastou pelo menos R$150. A questão é o seguinte, por que eles estão fazendo isso? Só para entender o desespero do sujeito. Mesmo ele fazendo essa troca para o lojista, trocar o pote que está adulterado para o pote de Optimum, por que ele faz essa proposta? Porque ele sabe que o processo de indenização para ele vai ser 3, 4, 5 vezes pior. Alguns containers de Optimum. Então ele prefere gastar agora do que chegar a responder esse processo de indenização depois. Sem contar que tem autoridade federal já entrando na parada. Fiquem ligados aí, porque tem bastante coisa para mim. Tem muito pano para manga. Alguma consideração final? Já falamos sobre esse método caseiro, que é um pré-método antes do sujeito ir lá até o laboratório, conhecer o resultado definitivo. A gente falou também de como você pode procurar uma ação, um ressarcimento do seu dinheiro. Sim. Alguma consideração final aí para fechar esse programa? Olha, para fechar o programa, o que eu vou dizer para o consumidor é o seguinte: aprendam de uma vez por todas que milagre não existe, gente. Não existe.
Mesmo a gente mostrando os laudos aí, tem consumidor entrando em contato comigo e mostrando e perguntando para mim, Félix, me fala o preço de uma whey barata. Félix, me fala uma whey bom custo-benefício. O bom custo-benefício que a gente está mostrando por enquanto até agora tem se mostrado um péssimo custo-benefício. Eu acredito que aí das marcas de whey, mesmo as wheys de marca, como as wheys bulks, serão pouquíssimas que vão estar dentro do parâmetro legal exigido hoje pela lei. Aquela margem de 20% para mais. Que eu acho um absurdo, que eu acho que não deveria ser 20%, mas enfim, a margem é de 20%. Para mim deveria ser 10% e olhe lá. Mas dentro da margem de 20% serão pouquíssimas as marcas de custo-benefício que vão estar. E outra coisa, você viu o laudo que o Félix postou? Se você ainda não viu, colocaremos aqui na descrição do programa. O laudo foi feito especificamente de um produto dessa marca. Não quer dizer que todos os outros produtos se salvam, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu vou falar agora no questão geral, é o que eu vou dizer, eu não disse ainda em nenhum vídeo, eu ia falar até no meu próximo vídeo, no próximo canal, no canal que eu ia fazer, na próxima filmagem do canal que eu ia fazer agora. É o seguinte, é uma coisa séria. Eu, como consumidor, eu penso assim, se o carro-chefe da empresa, que é o Whey Protein, que é o produto mais vendido, eles estão fazendo sacanagem com o consumidor... Imagina onde chegou o restante. Eu te pergunto, e o BCA? Creatina? Hipercalórico? Eu vi que um dos laudos lá tinha um hipercalórico chamado Whey. Tem um hipercalórico lá que devia ser... não posso falar o nome. Mas tem uma Whey lá que devia ser hipercalórico. Eu vi um hipercalórico chamado Whey. Tem. De repente a gente interpretou mal, né? Tá escrito lá... Ultra Whey calórico. 100% não sei o que, Whey, mas na verdade é um hipercalórico. Whey 5.800. Mais ou menos isso. Um forte abraço para você que ficou até o fim do programa. Nos vemos na próxima terça-feira. Com Papo Maromba. Acompanhe os nossos próximos vídeos, acesse o canal do nosso amigo Félix Volfim. Papo maromba com ele, porque eu não sou maromba. Ele é maromba, eu não sou não, tá? Não. Ele é marombão, viu? Garotão, Ele é do suplemento, eu sou o cara que consome. Isso. Um abraço, pessoal. Valeu. Ficou bom, né? Ficou legal. Nossa, você... Olha o fio aí. Ui, desculpa. Ei, caramba, ficou bom.